Olá, queridos alunos, estamos voltando para a nossa segunda gravação de aula teológica. Na nossa primeira aula, tratamos aqui de um ponto muito importante sobre a teologia e vamos dar continuidade. Eu quero aqui chamar a sua atenção para algo muito importante. Esses vídeos aulas, queridos alunos, eles estarão disponíveis para vocês terem acesso, tá bom? Cada gravação terá em torno de 15 minutos. E esses vídeos aulas serão vídeos explicando para vocês a importância da teologia. Neste tópico agora, nós vamos continuar falando sobre a teologia e nós estaremos aqui abordando esse conceito, trazendo luz para a sua mente em um aspecto fundamental. Todos nós que exercemos um ministério, nós precisamos ser uma igreja inteligente. Ser uma igreja inteligente é uma igreja que, de fato, exerce o ministério com excelência. Exercer o ministério com excelência é exercer o ministério com fidelidade. A fidelidade é algo, que precisa ser cultivado em nossas vidas. O ministério cristão é um ministério que exige trabalho, esforço. O ministério cristão é algo que exige um aperfeiçoamento, e esse aperfeiçoamento ele acontece através dos nossos estudos e da nossa vida com Deus. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, há um texto muito importante: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós iremos conhecer ao Senhor através daquilo que está escrito. Nós iremos conhecer ao Senhor através da sua palavra. Como que eu vou conhecer a Cristo se eu não estudo? Como que eu vou conhecer a Cristo se eu não leio? Como que eu vou conhecer a Cristo se eu não tenho uma convivência verdadeira com a Sagrada Escritura? Há muitas pessoas, querido seminarista, que estudam a Bíblia somente quando querem. Pegam a Bíblia somente quando vão pregar ou vão dar alguma palestra. Isso é errado. Nós precisamos ser claros aqui dentro desse curso e entender claramente que o nosso dever com a palavra de Deus é um dever cotidiano. Todos os dias nós precisamos ter uma vida de estudo. Todos os dias nós precisamos se aperfeiçoar, porque no tempo a qual vivemos há muitos lobos, falsos ensinos, falsa teologia, falsos mestres ensinando um conteúdo fora da Bíblia, fora da Escritura, e tem levado pessoas ao delírio, à loucura. Isso é muito perigoso. O falso mestre, ele vem para destruir. Ele vem para plantar a sua semente, e aquela semente é como um câncer. Ela vai matando as pessoas ao pouco. É por isso que o líder cristão, quanto mais zelo ele tiver pela Sagrada Escritura, ele será alguém preparado para orientar a igreja a qual ele é líder, orientar a escola bíblica dominical, os seminários teológicos. Então, quando a gente se colocamos como uma igreja inteligente, a gente iremos evitar muitos ataques. E esses ataques, como que nós iremos evitar? Quando a gente temos uma vida fundamentada na Bíblia. Você tem estudado a palavra? Você tem lido a palavra corretamente? Como está o seu devocional? Você tem se preocupado em estudar a teologia? Você tem se preocupado em ser um cristão apto, sincero, para ensinar outras pessoas? Eu quero chamar a atenção aqui de você que é líder, de você que é pastor, de você que é obreiro, de você que prega a palavra. Você tem de fato sido um cristão autêntico naquilo que você tem falado, ou você tem somente lido o texto e falado aquilo que vem em sua mente? Se você está tendo um comportamento dessa maneira, o meu conselho é: mude o seu comportamento. A pregação, querido seminarista, o ensino teológico é algo que precisa
cativar a mente das pessoas. O que é cativar? É você cativar os ouvintes para poder te ouvir. Hoje há muitas pessoas que já pegam o microfone e já começam a gritar o culto todo. Já começam a falar em línguas estranhas o culto todo. Isso não vai trazer edificação, vai edificar você. Mas e as outras pessoas? As pessoas podem até ali sentir uma emoção naquele exato momento, mas é algo passageiro, é algo que vai passar. Nós precisamos pregar corretamente a palavra da verdade. As pessoas vão ser transformadas, vão ser curadas, vão ser moldadas e vão ser uma igreja sólida e verdadeira quando a Bíblia for pregada. Então vai o meu conselho aqui, muito importante a você. Quando a gente assumimos o altar para fazer exposição da palavra de Deus, nós temos que ser os mais claros possíveis. Há muitas pessoas que pregam com o olho fechado. Uns olham para o teto, outros olham para o lado com medo, não tem confiança naquilo que está falando. Então isso pode ser tratado? Pode ser tratado sim. É por isso que o curso que nós vamos aqui tratar de hermenêutica, exegese e homilética vai te dar bases fundamentais para que você possa ser um cristão seguro naquilo que você vai entregar para as pessoas, que é a palavra de Deus. Há um texto muito claro em Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção dentro desse aspecto aqui. Quando a gente tratamos esse ponto, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos já que compreender o que vai acrescentar fé, o que vai acrescentar vida, é a palavra de Deus. Sem a pregação da palavra, há como as pessoas serem transformadas? Sem a pregação da palavra, há como as pessoas serem libertas do seu pecado? Claro que não. As pessoas são libertas, são transformadas quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é ensinada, ela é dita de uma maneira clara. O próprio Senhor Jesus ele disse em João capítulo 15, versículo de número 3: Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então aqui fica claro, o que vai limpar, o que vai transformar é a palavra. O que vai fazer uma igreja crescer em Cristo Jesus é a palavra. A igreja vai crescer por meio de filosofias humanas? A igreja vai crescer com pregações fora do seu contexto bíblico? Claro que não. Nós temos que entender aqui claramente que a pregação, que a teologia, ela precisa de fato estar no ministério cristão. Quem prega, prega a teologia, mas lembrando, depende do tipo de mensagem que você está pregando. Se você está pregando uma mensagem fora do contexto bíblico, você não está pregando teologia, você está pregando heresia. E isso é algo muito fatal, que todo ensinamento fora da Escritura tem levado pessoas a viverem uma fé doente. Sabe aquela pessoa que não tem fundamentação, uma hora está firme, outra hora não está? Então, querido seminarista, isso é muito perigoso. Nós temos que entender claramente, Martinho Lutero ele disse, assim como uma mãe ela vai ao berço diariamente para encontrar o seu bebê, assim nós vamos à Bíblia para encontrar com Cristo. Assim nós vamos à Bíblia para nos encontrar com Jesus. Então, a nossa forma de estar diante a palavra de Deus revela o tipo de cristão que nós estamos sendo. Porque nós temos que ser claros aqui e entender que a pregação é o dever de todos aqueles que vivem em Cristo. É comum a gente ouvirmos que a teologia mata a religião ou que a igreja mesmo não precisa de teologia. E eu quero chamar a sua atenção que há muitos líderes, pastores, obreiros de muitas denominações que criticam aquele que faz teologia. Não, teologia na minha igreja não vai entrar. Teologia na minha igreja não precisa. O que a igreja precisa é somente de oração. Cuidado, isso não existe. A igreja precisa sim de teologia. Se o seu pastor, se a sua liderança
não se preocupa com o estudo da palavra de Deus, que tipo de igreja você está sendo? Uma igreja analfabeta de Bíblia? Porque é isso que está acontecendo. Há muitos analfabetos de Bíblia. Sequer não conhece o Salmo 23. Sequer não conhece aonde fica o texto bíblico. Tem pessoas que vão na primeira folha para poder achar onde está o livro de Samuel, aonde está o livro de Salmos, aonde está a primeira carta de Paulo a Timóteo. Isso é muito vergonhoso. Por quê, querido seminarista? A gente precisamos ter uma vida cultivada pela palavra. Quem conhece a Bíblia não se perde. Há muitas pessoas hoje que são levadas por todo o vento de doutrina, porque não buscam conhecer a palavra, não buscam estudar. A liderança não ensina, a liderança não aplica o ensinamento correto. Quando eu disse aqui que as pessoas vão lá para a primeira folha para acharem aonde está o texto bíblico, são pessoas que não têm domínio com a escritura. Por quê? São pessoas que não sabem aonde está. Uma pessoa que sabe onde está o texto bíblico, ela não precisa ir lá na última folha. Ela sabe aonde está o texto, ela sabe aonde ler. Então eu quero trazer um conselho muito claro. Não seja um cristão analfabeto. Seja alguém conduzido pelo Espírito, alguém inteligente que busca conhecer a palavra de Deus. Hoje muitos têm desprezado a escola bíblica dominical. Hoje muitos têm desprezado aqueles que pregam a mensagem sincera. Nossa, esse irmão fala muito difícil. São palavras que não dá para entender. São pessoas, infelizmente, que já estão acostumadas com aquilo que é bom para você e não estão acostumados com a mensagem sólida, com uma pregação inteligente. Nós temos que observar claramente, de uma maneira óbvia e muito clara, que a teologia ela não apaga o fogo do Espírito, mas ela tira todo o fogo estranho. Aonde há fogo estranho, a teologia tira. Aonde há fogo estranho, a pregação bíblica ela tira. Porque o nosso dever, a nossa função é expor a palavra de Deus de uma forma inteligível, para que todos possam entender e compreender. Em João capítulo 17, versículo de número 17, há um texto muito claro que o próprio Jesus ele disse na oração: santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus, ele teve êxito no seu ministério através da pregação da palavra. Jesus ensinou, Jesus pregou de uma maneira clara que levaram pessoas a terem uma vida transformada, uma vida capacitada, uma vida mudada. Nós temos que observar que o próprio Jesus ele disse: examinai as Escrituras. O que quer dizer a palavra examinar? É como um cirurgião, ele examina o corpo da pessoa para achar aonde está a enfermidade. Após ele ter achado onde está o tumor, aquele câncer maligno, ele vai fazer uma cirurgia. A mesma coisa é com o cristão que ama a Bíblia. Ele examina a escritura para extrair o contexto. A mesma coisa com o cirurgião. Ele acha onde está a enfermidade, ele faz uma operação e ele tira aquele tumor. Olha aqui algo muito importante. Então, esse é o nosso dever: examinar, aplicar, ser sábios, ser inteligentes e ser compreensíveis. O que leva muitas pessoas a viverem esse pensamento de que a igreja ela não precisa de teologia. Olha só podemos conhecer a Deus estudando a revelação que Ele faz de si. Ou seja, precisamos saber quem Ele é, o que Ele tem feito e faz. Quem somos nós em relação a Ele? O que Ele requer de nós? É preciso investigar o que Ele deixou revelado para o nosso conhecimento. Para conhecermos a palavra, nós temos que investigar aquilo que Ele deixou para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Quando a gente estudamos a Bíblia, nós vamos conhecer a Deus. E conhecer a Deus é um dever de todo cristão que vive no centro da vontade de Cristo. Quer ser um bom pregador? Quer ser um bom teólogo? Estude. Depende de você.
lembrando claramente que pregação não é dom, pregação é uma arte. Quer ser um bom pregador? Depende de você estudar, se aplicar e buscar sempre a presença do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Estamos aqui encerrando mais uma aula de introdução. Te aguardo no próximo conteúdo, em nome de Jesus.